dia, Silvano. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, seguidores. Muito bem, bora lá para mais um dia, né? Mais um dia, com a graça de Deus. Eu prometi, né, que hoje ia falar um pouquinho sobre atividades para estar fazendo em casa, né, que é relacionado com a psicomotricidade. Claro que não é atividades assim estruturadas, sistematizadas como profissional da psicomotricidade, mas são atividades que envolvem sim a psicomotricidade que a gente pode estar fazendo em casa com as crianças, até mesmo na escola. Então a gente pode estar trabalhando diversas atividades para a criança desenvolver a consciência corporal, desenvolver a coordenação motora, tanto global quanto fina, né? Já falei nesse momento, global é o corpo como um todo, a fina já é dos movimentos mais precisos, como as mãos, as pontas dos dedos, o equilíbrio, o tônus, que é essa força que a gente consegue controlar, né? Apertar forte, apertar fraco, ter uma agilidade, né? Escrever com mais leveza ou um pouquinho mais forte, usar um pouquinho mais o tônus muscular. Tudo isso a gente trabalha dentro da psicomotricidade. Então, desde criança, você, né, ter momentos de brincadeiras que vá desenvolver essas habilidades. Então, as brincadeiras que vai nomear partes do corpo, aquelas brincadeiras que tem as musiquinhas, sabe? Vai nomeando, já vai dançando, colocando a mão na cabeça, no ombro, no joelho, no tronco, no olho. E a criança vai tendo aquela percepção, até mesmo no espelho, para ela perceber, né? Tá olhando no espelho, ela movimentando, mostrar parte do corpo no outro, né, criança? Agora coloca a mão na cabeça do colega, a mão no pé do colega, entende? Que aí ela vai tendo essa percepção corporal, atividades que ela vai ter que desenvolver o equilíbrio, passos alternados, andar sobre linha reta, sobre linha em curvas, saltar. Então aquelas brincadeiras que falam, salta igual um canguru, pula como um sapo, já vai desenvolvendo e ela tá brincando, ele tá desenvolvendo, é uma atividade lúdica, onde a gente trabalha o emocional, né? Que é o que realmente dá sentido à atividade para a criança. Então, essas atividades ajudam muito. Aí lá na coordenação, questão de percepção e sensação. Então, lá na coordenação motora fina, a gente consegue trabalhar essas duas coisas juntas. Então, brincadeira com esponja. Aquela esponja de bebê, que ela vem em formato de bichinho, elas são grandes, grossas, né? A criança pode apertar, soltar com uma mão, com as duas mãos, troca as mãos para poder trabalhar esse movimento de abrir e fechar. A massinha de modelar, mas não é só a massinha para construir alguma coisa, é interessante, trabalha a imaginação, claro, mas pede ela para fazer bolinha e depois aperta a bolinha com os dedos, uma vez com o polegar, outra vez com o indicador, com dedos separados, alternados, que vai trabalhando essa alternância de associação dos dedos, a força do dedo, que às vezes trabalha só com a mão, né, como um todo, não trabalha os dedos separados. Lá na esponja também dá para trabalhar com recipiente de água, que já vai trabalhar a sensação da esponja, que é macia, aí tem a água, né, o líquido, e coloca 2 recipientes, um com água, o outro sem, a criança mergulha a esponja lá na água e traz para outro recipiente, aperta até escorrer toda a água que ficou na esponja, ela está trabalhando esse tônus muscular, né, alterna as mãozinhas. Nisso aí ela já vai desenvolvendo a dominância lateral, mas a gente tem que trabalhar sempre com as duas mãos, a gente lembrar disso. A criança ela vai desenvolver a dominância lateral, vai ter o lado que ela vai usar mais vezes, às vezes seja direita, às vezes seja esquerda, mas a gente ter esse cuidado de sempre trabalhar as duas mãos, porque às vezes a gente fica assim, não, é com a direita, você tem que fazer isso com a mãozinha direita, mas a criança nem desenvolveu ainda a dominância lateral, então você tem que estimular as duas, e ela, claro que a que ela tiver dominância, ela vai usar mais vezes, né, espontaneamente. Mas a gente tem que indicar as duas mãos, fazer atividades com as duas mãos. Rasgar papel, no momento de rasgar, pega com as pontas dos dedos, uma mão vai para frente, outra para trás, e são movimentos alternados. Isso também é interessante. Tem criança que não consegue rasgar um papel, né? Rasgar, depois fazer bolinha, aí já pode pegar essas bolinhas e fazer alguma atividade para dar sentido para a criança, não é só rasgar por rasgar. Contar, pegar com prendedor de roupa trabalha muito movimento de pinça, que é o polegar e o indicador, mas a gente tem que fechar os outros 3 dedos, não faz sentido, né?
escrever na farinha, já trabalha a textura, trabalha a sensação, mas também trabalha a coordenação motora fina, porque aí fecha a mãozinha, deixa só o indicador e pode escrever letrinha, pode fazer desenho, né? Vai depender da idade da criança aí. Então, mas tem que fechar. Se não fechar, não vai estar trabalhando essa alternância de dedos e tal. E também na parede, é muito importante a criança desenvolver a dissociação do braço como um todo. Aí, ninguém quer que escreva na parede, né? Então, compra aquele papel pardo, algum tipo de cartaz. O papel pardo é o mais adequado, às vezes. Cola na parede e deixa ela desenhar lá, né? E estimula ela a fazer desenhos livres, cobrir um traçado, que ela vai desenvolvendo essa coordenação do braço como um todo. E também no chão, passa com a fita crepe, faz desenho com a fita crepe, faz uma letra, faz números para ela andar sobre aquele número. Pular, saltar, já falei, né? Pular com um pé só, pular com os 2 pés. Manter-se equilibrado, né? Em pé com um pé só por alguns segundos, depois só com o outro pé. Parece coisas bobas, mas para a criança que está em desenvolvimento, muitas vezes é uma dificuldade, tem uma dificuldade. Mas dentro de uma brincadeira, ela vai tentando fazer e vai se desenvolvendo. E faz diferença lá na frente, né? Então, para a criança sentar, ter posição de estudante, que eu falo, postura de estudante, que eu brinco com as crianças, sentar ali, manter-se a coluna reta, fazer atividades à mesa, ela tem que ter um equilíbrio do tônus muscular, do tronco, tem que ter um controle do corpo como um todo, tem que ter agilidade na mão, tem que saber controlar essa preensão, se ela vai pôr força ou menos força, né? Então, tudo isso ela precisa ter desenvolvido antes para ela conseguir fazer esse movimento, ter essa postura, né? E são coisas simples que dá para trabalhar em casa, né? Contar feijão, separar feijão. Vão separar só com o dedo indicador, agora só com o dedo médio, só com o dedo, né? Só com o mindinho. Para ver, vão separar os grãozinhos de feijão. O arroz, a questão da sensação interessante. Da mesma forma que escreve com a farinha, coloca a farinha na bandeja, ela escreve ali, pode colocar o sal, o arroz, porque são texturas diferentes, vai desenvolvendo. Com o pé também é interessante para a criança sentir, coloca em vasilhinha separada, um pouquinho de cada só para ela sentir com o pezinho aquela textura diferente. Isso é muito importante, né, para desenvolver a questão da percepção, a sensação, que muita criança tem questões sensoriais, né, não consegue andar descalço, porque nunca pôs o pé no chão, só de sapatinho, sempre, né? A gente tem esse cuidado, vai pegar bactéria, vai machucar, mas a gente tem que saber também que a criança tem que desenvolver, ela precisa ter contato com várias texturas, tanto no pezinho quanto na mãozinha, né? Brincar, né? Com tem os slimes, as melecas lá que os pais às vezes nem gostam, mas arruma um momento, um espaço. Até porque esse contato, né, vamos dizer assim, com a natureza, a grama, com o ambiente. A terra, com o ambiente, isso é saúde, né? Desenvolve muito. É saúde que mais pra frente, na fase adulta aí, se você ali quando criança não teve esse contato, mais pra frente você vai sentir, e se você for procurar um profissional aí, ele vai falar para você, tenha contato com a grama, com a terra. Eu tô falando isso porque já aconteceu isso comigo. Não que eu não tive, porque eu fui criado com os pezão no chão. Né? Ia para a lavoura de café, nunca dava conta de ficar calçada, era com os pés no chão na lavoura, na terra, na plantação de alho. E hoje, né, um profissional, né, falou para mim, você está precisando ter contato com a grama, andar na grama. Não, os estudos indicam até para você diminuir o estresse, descarregar aquela energia negativa, você andar descalço te ajuda. A grama, a terra, ela tem energia. Ela gera energia. Ter o contato com a natureza. Contato com aquilo vai... Tem toda uma explicação. A gente não sabe o que explicar. Não, os especialistas, né, explicam isso. Também os médicos dizem... Eu já vi casos de criança que gripava muito, adoecia muito... E o médico sugeriu que, ao descobrir como que era a rotina familiar, que a criança morava no apartamento, não tinha contato com nada, falou, você vai ter que arrumar uma caixinha de areia. Tá faltando para essa criança ter contato com a areia, com terra, com a natureza, até para desenvolver os anticorpos para poder combater, né, alguns vírus.
Então, tudo isso justifica-se. Mas também tem essa questão da percepção, como eu falei, porque às vezes a criança não desenvolve nada disso, né? Essa percepção, essa sensação, depois vai ser aquela pessoa cheia de nome tóxico, eu não consigo isso, eu tenho gastura disso, eu não dou conta de fazer isso, e vai vir, né? É a geração que a gente vê hoje. Aí fica difícil. A geração, vamos dizer assim, Nutella. Não conhece textura nenhuma, custa diferenciar o que é duro, o que é leve, o que é áspero, né? Uma coisa de áspero, quando eu falei, eu lembrei agora da lixa, o EVA, quando a criança está alfabetizando, você fazer no EVA, na lixa, para ela passar o dedinho. O EVA com glitter também é mais áspero, parece muito com lixa, aquela lixa de pintura mesmo, para ela sentir diversas texturas. Ela precisa sentir, ela precisa ter essa percepção. Isso vai ajudar ela também na aprendizagem. Vai, como eu falei, o movimento ativa diversas áreas cerebrais. Então, se está mudando a textura ali, está mudando, tem diversas sensações, mais áreas serão ativadas no cérebro. Isso vai ser melhor ainda para cognição. Com certeza. Tá aí as dicas de hoje. Mais alguma coisa? Não, por hoje é só. Tá aí, viu? Qualquer dúvida, viu, gente? Pode entrar em contato com a Aline aí. Sim, tá? É só ligar para ela, tem as redes sociais, né, Aline? Isso mesmo, entra em contato, conversa comigo. O Instagram, Aline Cordeiro 1611. No Facebook, Aline Cordeiro. Também tem a página Aline Cordeiro Psicopedagoga. E o meu telefone é 9256-2386. Muito bem, tá aí. E a gente estava conversando aqui em off, antes de entrar no ar, né? Vai fazer 1 ano de programa, né? Vai fazer 1 ano de programa, já. Doido. Hoje mesmo eu compartilhei uma lembrança do Facebook de 1 ano atrás, no mês de maio de 2021, quando eu estava me preparando, focando mais em estudo de organização, preparando o meu espaço de atendimento, que eu ainda ia abrir ainda. Focando em começar a divulgar, que eu ainda não divulgava conhecimentos ainda, e hoje está completando 1 ano que eu estou fazendo divulgação, que eu estava preparando, e hoje eu já tenho o atendimento, já tenho um espaço. Naquela época eu estava preparando, eu não tinha ainda. Aí a data de 1 ano aqui do programa é a mesma data de 1 ano de consultório. Foi no mesmo mês, a mesma semana. No dia que eu vim aqui pela primeira vez, eu tinha fechado o meu primeiro paciente, meu primeiro aprendente. E desde então nunca parei, vem uma constância de atendimentos diários, tem atendimento todos os dias. E aí a gente vai fazer alguma coisa legal aí pro pessoal. Mês que vem, viu, gente? Mês que vem faz 1 ano de programa, Início de julho. Transformando aí a aprendizagem. É aquela questão que a gente fala, esse ano a Rádio Paranaíba completando 66 anos e a nossa frase 66 anos de história, fazendo história. Fazendo né? história, E o programa Em Boa Companhia eu lá vou pra... Gente, eu tenho que ver quantos anos que eu tô aqui no programa Em Boa Companhia também, viu? Eu vou ver direitinho, depois eu falo, tá? Aline, até semana que vem. Até, obrigada. Vamos lá pro intervalo? Daqui a pouquinho eu volto, ó.